Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 26 de abril, quarta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Convido você, convido toda a sua família para junto partilharmos a palavra de Deus. Hoje, refletindo o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo do 35 ao 40. Fé e vida eterna. Eu sou o pão da vida, assim nos fala Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos o que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, Jesus se apresenta como aquele que veio de Deus para dar a vida definitiva aos homens. Portanto, seus adversários não admitem que um homem possa ter origem divina e, portanto, possa dar a vida definitiva. A vida de Jesus foi toda norteada pela vontade do Pai. Esta se resume em querer a salvação de todo ser humano, para o qual está reservada a vida eterna, na medida em que acolher a palavra de Jesus e se deixar guiar por ela. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o ministério do Mestre pode ser definido como serviço à salvação da humanidade. Isso explica por que buscar estar assim presente ali onde a morte se fazia sentir com mais intensidade junto de quem se tornará escravo do pecado. Então os pecadores foram alvo de sua constante solicitude. O desígnio do Pai era que não se perdesse ninguém dos que tinham sido entregue ao Filho. Evidentemente, a palavra de Jesus tem um sentido exclusivo. Toda a humanidade lhe foi entregue para ser salva, sem exclusão de ninguém. Sendo assim, caros irmãos, queridas irmãs, o Filho deveria empenhar-se para que a salvação, a vida eterna, atingisse cada criatura humana. Que ninguém se perca. Em outras palavras, podemos ver assim que esta é a proposta de Jesus. Que não se perca nenhum daquele que o Pai me deu, mas os ressuscite no último dia. Meus irmãos e minhas irmãs, se tivéssemos em mente que o único objetivo do Pai e do Filho, por meio do Espírito Santo, é a nossa salvação, não perderíamos tempo divulgando, ou seja, divagando assim sobre coisas que não têm serventia para o nosso futuro. O Senhor nos promete alimento e vida eterna, isto é, proteção aqui na terra e o céu como um porto seguro. Jesus não veio apenas nos propor vida eterna depois da morte, mas também nos assegurar uma vida terrena fortalecida por sua presença no pão que alimenta o nosso espírito, o pão do céu. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus é via de amor. A palavra de Deus nos fortalece assim a nossa caminhada aqui na terra. A Eucaristia é a presença do Deus vivo correndo nas nossas veias, regenerando assim, purificando o nosso corpo e nossa alma. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, quem come a carne e bebe o sangue do Filho tem a vida eterna. Enquanto estamos caminhando neste mundo, Jesus nos ensina onde encontrar alimento para a nossa vida, quando ele fala: Eu sou o pão da vida.
Quando temos o espírito alimentado por Jesus, consequentemente, nós também notamos os sinais se refletirem em todo o nosso ser. Ele nos alimenta através da fé. Quando reconhecemos Jesus e cremos que ele foi enviado pelo Pai, nós estamos nos apossando do que o Pai preparou para cada um de nós. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, crer em Jesus é o alimento da nossa alma. Por isso sentimos paz, sentimos alegria, sentimos amor e, sobretudo, sentimos a esperança. Jesus veio matar a nossa fome de justiça, a nossa fome de santidade, a nossa fome de vida. A vontade de Deus, que é nosso Pai, é que todos nós sejamos salvos. E foi o próprio Jesus que nos revelou isso. Jesus Cristo não rejeitou ninguém, pois ele veio fazer a vontade do Pai. E é muito bom sabermos que a nossa vida está entregue nas mãos deles e que o nosso futuro é promissor, como está assegurando nas suas palavras. Amados irmãos, queridas irmãs, pare um pouquinho e reflita isso no dia de hoje. Você crê que Jesus é o alimento da sua vida? Como você tem percebido a ação da palavra de Deus na sua vida? Em que a palavra tem lhe modificado? Qual a sua percepção sobre a Eucaristia? A sua percepção sobre Jesus se dar como alimento? Como você tem exercitado a sua fé nos dias atuais? Reflita isso, caros irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai que nos transforme em discípulos autênticos do seu Filho Jesus, de modo que a sua vontade seja o centro da nossa existência e que desde já experimentamos aqui na terra a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, caríssimos irmãos, queridas irmãs, uma santa e abençoada quarta-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre na paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.